Devo fazer um roteiro de quantos dias em Florença? Bom, acompanha a história e os segredos dos 5 principais monumentos da cidade que no final vai ficar fácil decidir. Vem com a gente! A beleza de Florença é de tirar o fôlego, né? Mas, e se eu te contasse que toda essa perfeição não foi criada só para encantar os olhos? Já pensou que, por trás de cada escultura, cada cúpula e cada vitral, pode existir uma mensagem escondida? E se toda essa arte for, na verdade, uma forma muito sofisticada de poder disfarçado? Durante séculos, uma única família moldou o destino da cidade: os Médici. Eles financiaram artistas, dominaram a política, influenciaram a igreja e usaram a beleza como ferramenta. O que parecia apenas uma explosão de criatividade era também um plano de poder. A pergunta é: Florença foi mesmo o berço da arte livre ou uma vitrine cuidadosamente construída para servir aos interesses de uma dinastia? Fica comigo até o final e você vai enxergar a cidade com outros olhos. E se curte esse tipo de história, que vai além da superfície, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Começamos pelo Duomo, a Catedral de Santa Maria del Fiore. Ela domina o horizonte de Florença com sua imensa cúpula, projetada por Filippo Brunelleschi no século XV. O curioso é que, mesmo hoje, ninguém sabe exatamente como ele conseguiu construí-la. A fachada colorida foi finalizada séculos depois, mas o que impressiona mesmo está por dentro. Um afresco colossal do juízo final cobre a cúpula por dentro, lembrando os fiéis de que o julgamento é inevitável e visível. O apoio dos Médici foi essencial para a construção e para a glória do projeto. Eles sabiam que o Duomo não era só um templo, mas uma declaração pública. Aqui se faz o impossível. Com sua cúpula gigante e sua imponência, a catedral virou símbolo da cidade, mas também da ambição de uma família que queria ser maior que a própria fé. Dica de viagem: subir até o topo da cúpula é um desafio. São mais de 400 degraus. Mas a vista é espetacular. Vá cedo, compre ingresso online e prepare o celular. A luz da manhã deixa Florença dourada. Nossa segunda parada é no Palazzo Vecchio, que foi o quartel-general do poder político florentino. Com sua torre imponente e seu estilo quase militar, ele impunha respeito desde a fachada. Mas lá dentro, arte e política se misturam o tempo todo. Foi ali que os Médici estabeleceram seu governo, transformando salas de reuniões em galerias de prestígio. O Salão dos 500, decorado por Vasari, esconde mistérios, como a inscrição Cerca Trova, que muitos acreditam esconder uma pintura perdida de Leonardo da Vinci. Durante a República Florentina, o palácio também foi palco de disputas, prisões e execuções. Entre elas, a do monge Savonarola, que foi enforcado e queimado ali mesmo, na frente da praça. Tudo ali foi feito para impressionar e para lembrar quem estava no comando. O poder em Florença não era discreto, era arquitetônico. Dica de viagem: faça a visita guiada noturna. Com menos gente e luz mais suave, você sente de verdade o peso histórico das salas. Dá para imaginar as decisões sendo tomadas ali, e as conspirações também. Não podemos deixar de fora a Ponte Vecchio, que é um dos cartões postais de Florença. Mas o que pouca gente sabe é que ela já foi ocupada por açougues. Foi só no século XVI que Cosimo I de Médici mandou tirar tudo e colocar joalherias no lugar. O motivo? O cheiro de carne atrapalhava a travessia da família. E mais, acima da ponte foi construído o Corredor Vasariano, um caminho fechado que ligava o Palazzo Vecchio ao Palazzo Pitti, para que os Médici não precisassem se misturar ao povo. Durante a Segunda Guerra, todas as pontes da cidade foram destruídas, menos essa. Alguns dizem que foi poupada pela sua beleza, outros que houve influência interna para poupá-la. A verdade é que a Ponte Vecchio sempre foi um símbolo de status, poder e separação. Dica de viagem: vá no fim da tarde. A luz do pôr do sol, refletida no rio Arno, transforma a ponte em um cenário mágico.
E se quiser fugir do movimento, atravesse pelo corredor Vasariano, se conseguir ingresso. Agora a Galeria Uffizi, ela nasceu como sede administrativa dos Médici e virou um dos museus mais importantes do mundo. Ali estão obras de Botticelli, Leonardo, Michelangelo, todas ligadas direta ou indiretamente ao gosto e ao controle da família. Cada sala é uma vitrine do prestígio da dinastia. As pinturas não foram reunidas por acaso. Elas comunicam valores, ideologias, mitologia e política, sempre com os Médici como protagonistas ou patronos. Por séculos, o acesso às obras era exclusivo, reservado à elite. Abrir ao público foi uma decisão tardia, que só aconteceu quando a família já não ditava mais as regras. Dica de viagem: evite as filas comprando ingresso com antecedência. E não vá com pressa. Cada quadro tem um motivo para estar ali. Um audioguia ou visita guiada muda completamente sua experiência. Por último, a Basílica de Santa Croce, que é conhecida como o Panteão dos Italianos. Ali estão enterrados Michelangelo, Galileu, Maquiavel e outros gigantes da história. Mas o Templo Franciscano tem muito mais a dizer. Cada capela lateral foi financiada por uma família poderosa. Os afrescos, os vitrais e até os pisos foram usados como forma de garantir prestígio eterno, inclusive pelos Médici, claro. Galileu não foi aceito de imediato. Por conta da condenação da Igreja, seu corpo só foi sepultado lá mais de 100 anos depois da morte. Já Michelangelo teve seus restos trazidos de Roma às escondidas. Santa Croce virou o lugar onde a memória é elevada à eternidade. E onde a política e a religião se encontram em forma de arte. Dica de viagem: vá logo cedo, especialmente aos sábados. O silêncio, a luz natural e os sinos ecoando criam uma experiência única. E dá para visitar com calma, antes que os grupos cheguem. Após saber a história da cidade, quantos dias devo ficar? Para aproveitar esse roteiro com calma, entrar nos pontos, fazer boas fotos e sentir o clima de cada lugar, o ideal é passar de 2 a 3 dias inteiros em Florença. A cidade é compacta, mas cheia de detalhes, e vale cada passo. Agora me diz, Florença foi realmente construída apenas pela fé, pelo talento e pelo amor à arte? Ou foi desenhada para ser bela e, ao mesmo tempo, inquestionável? Depois de tudo isso, fica difícil não ver que a cidade é um teatro e que os Médici escreveram o roteiro. Se você curtiu esse passeio pelos bastidores da história, comenta aqui. Qual desses lugares você mais quer visitar? E o que mais te surpreendeu? E claro, se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Compartilha esse vídeo com quem ama a história e vem com a gente descobrir o que há por trás da fachada perfeita de Florença. Vem viajar com a gente!